Nesse vídeo aqui eu vou contar um pouco mais sobre quando os investimentos arruinaram a minha vida, tá? Um pouco da história não contada ou pouco contada aqui nesse canal, talvez até por um certo nível de vergonha, mas a minha ideia aqui é contar um pouco aí desse momento da minha vida. Eu espero que eu possa aí, contando essa minha história, te ajudar, ou pelo menos ajudar alguém que você conhece a não cometer os mesmos erros que eu cometi. Presta muita atenção no que eu vou te contar. Se você achar essa história legal, deixa aqui teus comentários. E acho importante, né, no início dessa história, te contar como é que eu comecei a investir na bolsa, né? Dias atrás estava aqui fazendo uma apresentação para os novos clubistas, pessoal que entrou no último mês no Clube do Valor, e essa é uma das perguntas que eu recebi, né? Um rapaz levantou a mão e falou: Ramiro, deixa eu entender uma coisa, quando é que tu começou a investir? Eu me liguei que, embora muitos aqui que me acompanhem no canal saibam que sou gestor de investimentos CGA, planejador financeiro CFP, que eu sou fundador do Clube do Valor, que hoje gerencia praticamente 3 bilhões de reais de patrimônio de terceiros, poucos sabem, né, como é que eu comecei. E eu te dizer que foi uma história feia, tá? O ano era 2006. E para contexto, isso aqui é o que acontecia com a bolsa em 2006 e nos anos ali anteriores, tá? A bolsa estava num grande ciclo de alta. Ciclos de alta atraem novos investidores. E eu, Ramiro, até então com 13 anos de idade, estava lá num sábado almoçando na casa do meu avô, né, como a gente fazia todos os sábados da minha vida. E aí nesse almoço ele tinha convidado o sócio dele para ir lá almoçar conosco. O sócio dele levou a sua família, os seus filhos, e o filho do sócio do meu avô era um rapaz de 18 anos, que quando ele se apresentou pra gente, ele contou que ele cursava administração aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que ele ganhava vida operando o mercado de ações. E eu não entendia nem que era operar, nem que era mercado de ações. E curioso, eu quis entender, cara, o que é isso? Que emprego é esse? E ele basicamente me explicou que ele ficava em casa, acompanhando a bolsa de valores, tinha 2 telas em que ele acompanhava gráficos e comprava e vendia ações todos os dias. Era assim que ele fazia a renda dele. Bom, sem entender nada, mas entendendo que era uma forma de ganhar dinheiro, eu lembro que eu saí com a minha família desse almoço da casa dos meus avós, eu fui na livraria Siciliano, né? Quem lembra Siciliano, procurar livros sobre o mercado de ações, e eu comprei um pequeno livro chamado Bem-vindo à Bolsa de Valores. Infelizmente ele não está aqui, tá nessa nossa parte da biblioteca, mas tem ele ali na sede do Clube do Valor. Vou mandar uma foto aqui, pedir para o Gleice colocar. E esse livro é uma das poucas coisas que existia na língua portuguesa sobre o mercado de ações. Inclusive, tá folheando ele, eu vi, trazer algumas ideias bem estranhas sobre investimentos. Começa aqui, que no Brasil já existem pessoas que acompanham a bolsa em tempo integral pelo home broker e fazem disso a principal fonte de renda, né? Numa ideia muito de que, olha, bolsa é renda extra. E aí, enfim, eu entendi basicamente o que era uma ação, o que era a bolsa de valores, o que era o home broker. Estavam começando a ter home brokers nas corretoras. Abri uma conta minha numa corretora que tinha uma taxa fixa de corretagem, que era a Planner, até hoje, R$15,90 por ordem. E aí eu peguei dinheiro que eu tinha acumulado até então, né, quando eu ganhava presentes de aniversário, presentes de Natal, etc, né, as economias de uma vida, que eram R$2.000. E aí meus pais, né, meu pai e minha mãe, doaram mais R$2.000 para mim, R$1.000 cada um, e com R$4.000 eu comecei ali a formar o meu patrimônio. É um ponto importante. Esse livro ele me ajudou a entender o que era uma ação, o que era a bolsa, como as coisas funcionavam, o que era uma corretora, como abrir conta numa corretora, mas ele não falava sobre estratégias de seleção de ações. Então eu fiquei lá com aqueles R$4.000 na conta, e o que eu fiz? Eu abri um fórum de discussão, isso mesmo, fórum da ADVFN, que eu vi agora há pouco, existe até hoje, e fui procurar algumas dicas, né? Alguma ação boa, alguma ação com bom potencial de valorização. O pessoal do fórum me indicou as ações da Abiara, que era uma empresa que eu sequer sabia o que fazia. Comprei as ações da Abiara, coloquei lá um stop gain, um stop loss, e aí fui viver minha vida, né? Fui lá jogar tênis, que eu jogava bastante nessa época. Dia seguinte eu acordei cedo, fui pra minha escola, voltei, joguei tênis, até que do segundo e terceiro dia eu fui dar uma olhada ali nas ações da Abiara, quando eu cheguei de tarde, né, no fim da tarde em casa, e não tinha mais ações da Abiara. Aí eu pensei, meu Deus, ferrou, né? Caiu no stop. E eu fui lá fuçando as coisas, nota de corretagem, saldo projetado em conta, eu vi que eu não tinha mais R$4.000, agora eu tinha cerca de R$4.480. Isso mesmo, a Abiara tinha subido um monte naquele dia, uns 12%. Eu vendi as minhas ações, foi meu primeiro lucro na Bolsa de Valores. E ok, até aqui, né, minha vida não tinha sido arruinada ainda. O ponto é que eu repeti essa forma de investir, né? Pega uma diquinha, compra ação, coloca stop loss, coloca stop gain por algum tempo. Como todo jovem de 13 anos, eu perdi um
interesse naquilo. E anos depois, eu entro na minha história do meu primeiro grande prejuízo, as primeiras grandes cagadas que eu fiz como investidor. Aí eu já tinha 17 anos, tinha me formado no colégio e estava ali no fim do ano, me lembro, era dezembro de 2009. E eu ia fazer vestibular na Universidade Federal aqui do Rio Grande do Sul em janeiro de 2020. Tinha que estudar muito, mas distraído. Abri lá o site de notícias, vi que a Parmalat estava em recuperação judicial e alguns falavam que ela estava para sair de recuperação judicial. Lembrei que a Parmalat tinha ações na bolsa. Entrei lá nos fóruns da DVFN e encontrei esse tópico aqui. Milk 11, a maior aposta para 2009. Eu achei impressionante que todo mundo que participava dessa discussão tinha uma visão muito clara de que as ações de código Milk 11, a Laep Investimentos, controladora da Parmalat, ia sair da recuperação judicial, voltaria a ser cotada aos R$6, que era a cotação dela pré-crise de 2008. Cara, todo mundo era otimista, era uma coisa meio bizarra. O Lauride aqui falou que só saiu dessa depois que a Milk saiu da recuperação judicial, até os R$7. Na época as ações eram cotadas a alguns centavos, né? Aí o SNS falava, R$1 está logo ali, vai subir ainda mais. O Marino, é a última oportunidade de triplicar o capital na bolsa. E de fato tá vendo aquelas ações subirem, as ações subiram muito ali em poucos dias. Eu vi elas passar ali dos 60 centavos, depois dos 70 centavos, depois dos 90 centavos e no patamar de mais ou menos R$1 por ação eu comprei, entrei com todo o meu dinheiro ali. E ela seguiu subindo e o pessoal falava, vamos lá, força vaquinha, vamos buscar os R$3. Quanto mais ela subia, mais as pessoas ficavam otimistas. Um fórum de discussão que menos tinha ali era a discussão, começava a botar depois fotos de foguetes e tal, e eu tive certeza que a ação bateria os R$6 ou R$7 e que eu transformaria aqueles meus cerca de R$4.000 em cerca de 30 mil e seria um dinheirão para quem tinha 17 anos, ainda mais lá em 2009. E aí dias atrás até peguei lá o gráfico das ações da Milk 11 daquela época, ó, eu entrei bem aqui, final de 2009, peguei toda essa pernada de alta, mas eu mantive. Eu não ia vender antes dos R$7 por ação. Eu achava que o céu era o limite, mas o tempo foi passando, e as ações foram caindo lentamente, e eu acabei vendendo com 50% de prejuízo. Aliás, uma história essa que eu contei num podcast alguns anos atrás, virou até reportagem no Infomoney, né? A ação que mais se desvalorizou na história da bolsa. Enfim, a bolha da Parmalat, Milk 11. Eu estava lá, sei que alguns de vocês também estavam, né? Hoje mesmo eu vi esse comentário aqui num vídeo do Ricardo, comentou, falaram a mesma coisa de Milk 11. Ele tava falando de um vídeo que eu citava que Sanepar era uma ação barata. Ou como esse comentário aqui do Ismael, comentou que aprendeu errando também, que a minha Milk 11 foram as suas Magalu e Oi. Bom, que fique claro, tá? Até aqui eu tô contando a história de um adolescente, um jovem adulto que perdeu cerca de R$2.000. Isso aqui não arruinou minha vida, não tinha arruinado a minha vida. Minha vida seria arruinada no ano seguinte. Um ano depois disso, deu tudo certo, eu passei no vestibular ali em Ciências Contábeis, já tinha passado em Direito, na PUC, cursei as duas faculdades, tentei um estágio numa área, tentei um estágio na outra e no segundo ano de faculdade, 2011, eu decidi empreender no mercado financeiro pela primeira vez. Qual que era o meu plano? Meu plano era viver de day trade. Onde é que eu tirei esse plano na cabeça? Eu recebi um scrap no Orkut de spam de um negócio chamado Rick Trader, que prometia que tinha as técnicas e o caminho para fazer com que qualquer pessoa, mesmo com pouco conhecimento, mesmo com pouca experiência na bolsa, fosse capaz de fazer mais de 1% de lucro ao dia. Aí eu nem percebi que aquele site que eu recuperei aqui, tá no Wayback Machine, não gerava tanta credibilidade. Não fui atrás para ver se eles eram credenciados a CVM ou algo assim. É extremamente ingênuo e olhando para trás é um pouco burro, um pouco ganancioso. Eu acreditei naquele papo de que era possível fazer 1% ao dia, né? A lógica pareceu fazer sentido para mim, porque o que esses caras aqui falavam? Tá? Eles falavam o seguinte, tu investe lá o dinheiro que tu tem, X. Aí tu alavanca esse teu patrimônio em 10 vezes e com day trade tu procura fazer um lucro de 0,1%. Só que como tu está alavancado em 10 vezes, esse lucro de 0,1 é um lucro de 1% sobre o teu capital. Mas eles falavam, né? Dá para ganhar na alta, dá para ganhar na baixa. E eu pensei, meu Deus, tá certo, né? Tem dia que a bolsa sobe 1%, tem dia que a bolsa cai 1%. Eu só preciso capturar parte dessa alta ou parte dessa queda. Eu achei o máximo, só que naquela época eu tinha aí, sei lá, uns R$3.000, era pouquinho dinheiro já acumulado na minha vida, né? O que sobrou de Milk 11, mais ali um pouquinho ganhei em alguns estágios. E eu pensei, poxa, 1% ao dia sobre R$3.000, não dá muita coisa, dá R$30. E aí eu mostrei pro meu pai aí todas as contas, todas as planilhas simulando evolução patrimonial e consegui convencer ele de me doar o necessário para eu ter uma banca de R$20.000. Por que R$20.000? Porque com R$20.000, 1% ao dia seria R$200 por dia, que daria tipo R$4.000 por mês. Em 2011, bastante dinheiro, ainda mais para um guri de 18 anos. E aí fui lá eu no meu plano de fazer 1% ao dia. Com um detalhe, tá? Eu nem me liguei que existia um enorme conflito de interesses naquele tal método RIC,
porque tu tinha que abrir uma conta na corretora que eles usavam, no agente autônomo de investimentos que eles usavam e pagar o software que eles usavam ali para fazer o day trade. E tu já pode imaginar, primeiro dia não foi um lucro de 1%, foi uma perda de 1%, primeira semana eu saí perdendo cerca de 3% e por aí vai, semana após semana. Eu até encontrei para fazer esses vídeos aqui umas trocas de e-mail com meu pai. Eu falava, meu problema é falta de experiência com psicológico. Eu falei sobre minhas perdas da primeira semana que superaram até minhas expectativas mais negativas. Falou para eu operar mais opções e por aí vai. Aí meu pai respondia, pô, semana que vem vai ser melhor, não abandona, não te assusta com as perdas iniciais, considera um pequeno prejuízo como um bom aprendizado, sem estresse para se recuperar, né? Grifado, porque eu já estava bem estressado. E eu ainda respondia, né, quantas perdas estão trazendo uma grande experiência, por mais dolorosa que seja. Enfim, olhando para trás, pô, admiro ainda mais meu pai ali pela força que ele deu na época. Mas o fato é que em cerca de um mês e meio eu perdi 35% mais ou menos daquele capital, né? Os 20 mil viraram 13 mil. E aí já totalmente tiltado, totalmente abalado por isso, porque 7 mil é dinheiro, ainda mais naquela época, eu busquei uma forma de assumir mais risco para tentar recuperar aquele dinheiro perdido. Então já tinha abandonado tudo, né? Tinha abandonado o plano de fazer 1% ao dia, tinha abandonado a lógica ali de usar o mercado para gerar uma renda e basicamente fiz uma operação com base numa análise macroeconômica, né? O que estava acontecendo ali em meados de 2011? Estava vivendo o que era chamado de crise da dívida norte-americana, né? O presidente era o Barack Obama estava gastando bastante, ia passar ali do limite do teto de gastos norte-americano. Se isso acontece nos Estados Unidos, o governo era proibido de gastar mais nada. Então não ia mais pagar nenhum servidor, vários serviços iam parar e vários economistas tinham a leitura de que, beleza, democratas e republicanos vão chegar a um acordo e vão aumentar o teto da dívida. É uma conclusão até relativamente óbvia, porque se para tudo, se congela todos os gastos, é uma crise gigante. E aí a minha tese, né, era de que isso faria a bolsa subir. Esse acerto em relação a esse impasse faria a bolsa subir. Petrobras era a ação com maior liquidez da bolsa, comprei lá opções de Petrobras, a questão de 15 centavos, esperando aí na alta de Petrobras. E eis que, de fato, democratas e republicanos chegaram a um acordo para levar o teto da dívida, só que tarde demais. No dia 31 de julho, a Petrobras já tinha caído bastante, mesmo com a alta depois desse anúncio de acordo, que nem mesmo que teve alta, as minhas opções passaram a valer 1 centavo no seu vencimento e eu perdi aquele pouco dinheiro que tinha sobrado. Aqueles 13 mil reais viraram zero. E aí só imagina a cabeça de um moleque, né, de 18 anos, né, que ficou absolutamente triste com isso, bem deprimido, que se sentia completamente perdido na vida, um fracasso e que estava quebrado, né, quebrado. Eu perdi o pouco dinheiro que eu tinha, mas criei uma dívida com meu pai, que foi um baita herói na época, né. Ele esqueceu que ele perdeu. Ele, na época, era 1/4 do patrimônio financeiro dele, né? Tirando o imóvel que ele tinha recém-comprado, nossa casa que a gente morava. E me deu a maior força, falou para eu pensar nisso como 1 ano e pouco de faculdade, como um pós-graduação, que estaria uma lição muito grande e tal. São essas que eu demorei bastante para absorver, que eu já vou te contar, até porque hoje, olhando para trás, ficou bem claro o que arruinou minha vida como investidor e quais foram as 3 lições que eu tive disso. Eu acho importante contar a sequência dessa história, tá? Porque mais ou menos 1 ano depois dessa quebra no day trade, eu que continuei acompanhando o mercado financeiro, continuava gostando daquela ideia de botar meu dinheiro para trabalhar para mim, conheci o Warren Buffett quando o meu Dindo me emprestou aquele livro ali, ó, A Bola de Neve. Eu nem sabia quem era o Warren Buffett até então. Aí eu li esse livro, A Bola de Neve, fiquei apaixonado por aquela ideia de ser um analista de ações, de comprar ações baratas, de fazer meu patrimônio crescer com o passar do tempo. Passei a entender de fato para que servem os investimentos. Passei a estudar uma literatura séria, não um mestre rico da vida. Aí eu entrei numa gestora de fundos de ações como um analista, trainee no primeiro momento. Com o passar dos anos eu virei sócio dessa gestora de fundos de ações. Com o passar dos anos eu saí dela para fundar o Clube do Valor e ajudar outras pessoas a investir. Hoje a gente já cuida de praticamente 3 bilhões de reais. E antes de mostrar o que arruinou a minha vida, as principais lições, eu queria te mostrar como eu invisto hoje. Basicamente, essa aqui é a minha carteira de longo prazo hoje. 1/3 ações brasileiras, 1/3 ações norte-americanas e 1/3 fundos imobiliários. Já vou te mostrar quanto ela rendeu nos últimos anos. Eu te mostrei a composição da carteira. Por quê? Porque a estratégia que eu sigo hoje, a gente batizou de sistema de alocação estratégica, que é uma forma de investir que conta aí com alguns pilares, tá? O primeiro pilar é justamente esse, é você desenhar uma carteira ideal de longo prazo para ti. E aqui a minha carteira ideal de longo prazo é uma carteira 100% renda variável. Por quê? Porque eu sou uma pessoa extremamente tolerante ao risco, né? Eu já quebrei, já perdi todo o meu dinheiro, eu sei como é que eu me sinto com isso, e eu sei que essa minha carteira não vai tender a zero, se ela pode cair uns 30%, 40% numa grande crise. Tenho uma boa capacidade em assumir risco, porque eu tenho um prazo ainda muito longo pela frente, eu tenho 31 anos
anos hoje, pretendo manter esse dinheiro para perpetuidade, né? Ver com a renda passiva deles daqui a mais tempo, tenho uma renda ativa alta, consigo fazer bons aportes por ano, tenho um objetivo de retorno aí relativamente ousado, então por isso que a minha carteira é assim. Tem clientes aqui no Clube do Valor, dos nossos serviços de wealth, que tem carteira 100% renda fixa. Então é importante você entender que a gente não prega, né, uma forma específica de investir, e sim que todo investidor tenha uma carteira ideal para ele, considerando os seus aspectos individuais. Depois, está na segunda camada, no segundo pilar, a gente tem estratégias específicas para a seleção de ativos. E aí sim a gente entra no micro, né, de quais ativos comprar, quais ativos de renda fixa, quais ações norte-americanas, quais fundos imobiliários comprar, que é um ponto que eu sei que chama mais a atenção dos investidores, mas é menos importante do que o primeiro pilar, que é ter uma alocação de ativos clara. Depois a gente faz um negócio chamado de rebalanceamento, tá? O que é o rebalanceamento? A partir do momento que você tem uma carteira ideal, e a minha é 33% de peso em cada classe de ativos, eu sei o que eu vou fazer com novos aportes. Por exemplo, meu próximo aporte vai para ações brasileiras, para levar dos 32,8% para os 33,3%. O último aporte foi para a classe de fundos imobiliários, estava com peso um pouco menor do que o UAU. Esse é um pilar bem importante para te indicar onde investir. E por fim, o quarto pilar é o longo prazo, que é a minha carteira, desde que eu mensuro ela ali de 2019, ela conseguiu ter um bom retorno, né? Eu comparo ela com o Ibovespa, porque é uma carteira só de renda variável, passou já dos 100% de retorno, mas pode ser diferente, né? Ela pode perder em alguns períodos, como ela vem perdendo nos últimos meses. Enfim, isso aí faz parte do jogo. E assim a gente faz com todos os nossos clientes, tá? Essa carteira aqui é uma carteira mais conservadora do que a minha, já rendeu mais de 102% desde 2017. Essa aqui rendeu mais de 125% também desde 2017, tem um pouquinho mais de risco. Essa aqui tem um pouquinho mais de risco, rendeu 145% desde o final de 2016. Agora, antes de eu contar o que arruinou minha vida como investidor, caso você tenha se identificado com essa nossa forma de investir hoje, bem diferente do que eu fazia, tá? De tentar ter 1% ao dia de retorno, de achar que eu ia enriquecer rápido. E caso você queira ter uma conversa gratuita de 1 hora com um consultor aqui do Clube do Valor, que vai avaliar a sua alocação de ativos, vai entender o seu perfil e vai te sugerir uma carteira de longo prazo, uma alocação de ativos nova, a gente está com vagas abertas para essa semana para sessões de consultoria de investimentos gratuitos. Se você quiser concorrer a uma dessas vagas, basta preencher aqui o primeiro link da inscrição, apertar ali, preencher um rápido formulário ou apontar o celular para o QR Code que vai aparecer aqui na tela e preencher um rápido formulário que a gente vai analisar suas respostas e vai entrar em contato por telefone contigo do DDD do teu estado. Agora, olhando lá para trás, o que arruinou minha vida como investidor? Para te explicar, eu quero fazer um contraste. Como é que eu investia antes? Como é que eu investi quando eu comprei ações da Biara? Depois quando eu apostei tudo em ações do Milk 11? Depois quando eu tentei viver de day trade? Primeiro, tá? Eu seguia dicas. Segundo, eu pensava em retorno antes de risco, até ignorava o assunto risco. Terceiro, eu ia atrás daquele assunto que estava em alta, né? Aquela ação que estava saindo da recuperação judicial, ou a forma de ganhar dinheiro rápido com day trade que estava bem alta ali em 2010, 2011. Quarto, eu não procurava alguém que ia contra as minhas crenças. Eu procurava as pessoas que confirmavam as crenças de que era possível ganhar muito dinheiro com uma ação específica, extremamente arriscada, de que era possível viver de day trade. Enfim, eu não ia ouvir o argumento de quem pensa diferente, pegar uma segunda opinião. Aliás, eu fugia disso, né? Tinha gente que me alertava, olha, isso aí tá meio estranho, ninguém ganha dinheiro tão fácil assim, mas eu não dava ouvido. E hoje, tá, a forma que eu faço e que os nossos clientes fazem é, primeiro, focar em estratégia e não no ativo específico, não em dicas específicas. Segundo, olhar para risco antes de retorno, entender que cuidar do risco é mais importante do que pensar no retorno. Terceiro, ignorar o que está em alta de vários e vários modismos, né, como a seita dos acionistas da Oi, como o Vare 15, Cogna 30, como os NFTs, o metaverso, enfim, a gente ficou de fora de tudo aquilo que não faz sentido dentro da nossa estratégia. A gente faz aqui é seguir modelos matemáticos, estratégias comprovadas e não tentar fazer uma previsão de o que vai acontecer com o mercado e como isso vai afetar diferentes classes de ativos. Então que fique claro, tá? O que arruinou a minha vida como investidor foi o fato de investir sem ter noção do que eu estava fazendo, sem ter estratégia nenhuma. O fato de eu botar pouco tempo em entender o mercado, de não ter um norte a seguir. E quando eu tive esse norte, um suposto norte, né, o caminho para ganhar dinheiro com day trade, nem me liguei que aquilo era uma parada totalmente inconsistente e com um claro conflito de interesse. Quanto mais corretagem eu gerasse, melhor para eles. Incentivavam a gente a operar mais, a operar com opções para gerar mais renda aí para o sistema e consequentemente menos para mim. E se lá atrás meu pai falava que aquele prejuízo era para ser encarado como um custo de um bom aprendizado, eis aqui os 3 principais aprendizados, as 3 principais lições. Primeira, investimentos são para você perpetuar o seu patrimônio. Ninguém enriquece investindo.
As pessoas preservam suas riquezas e multiplicam elas com investimentos. É assim com todos os clientes nossos de Well. O patrimônio inicial, os aportes, eles vêm do trabalho. A gente já viu aqui, né? Clientes começaram com 2 milhões de reais batendo 10 milhões de patrimônio. Clientes começaram com 1 milhão de reais batendo os 3 milhões. Clientes começaram com 200 mil reais passando do primeiro milhão. Mas sempre fazendo aportes e cuidando dos investimentos para preservar e multiplicar esse patrimônio. Segundo, seu cérebro é o seu principal inimigo, e em especial quando ele está infectado com uma ideia muito gananciosa ou muito medrosa. Então a lógica de vender todos os seus ativos numa grande crise ou ainda comprar tudo daquilo que está subindo, ela existe, e essa ideia ela atrapalha várias pessoas, inclusive com muito dinheiro. Recentemente a gente perdeu um cliente aqui que queria investir all-in em Bitcoin. Agora, na máxima história, o tipo de ideia que não aparece ali em 2018, 2022, quando as criptos estavam mais por baixo, e que sempre vem quando estão na máxima história. E esse cara foi orientado, né? A gente explicou, cara, tem muito risco aqui, pode dar certo? Com certeza pode, mas a gente está falando aqui no teu patrimônio inteiro, 2 milhões de reais. E o cara respondia, não, eu sei que eu tô errado, mas eu não vou aguentar ver isso seguir subindo sem estar dentro. Então o seu cérebro é o seu pior inimigo, essa é a segunda lição. E a terceira é que riqueza é um processo e não um evento, tá? Não acontece da noite para o dia, acontece ao longo dos meses, ao longo dos anos, contigo focando no trabalho e botando dinheiro para trabalhar para ti. E aí, se você quiser a nossa ajuda para botar o teu dinheiro para trabalhar para ti, vamos começar com uma consultoria gratuita. Aperta aqui para saber mais e aqui eu vou deixar um vídeo complementar com alguma outra história minha. Um grande abraço e até mais.